E quando a gente pensa que está tudo melhorando, que as coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar, meus amigos, surge a notícia que o Pedro, nosso Pedrão, teve uma nova lesão detectada. Pô, tá de brincadeira, notícia da manhã, é notícia de última hora. Pô, meu irmão, meu Deus do céu, aí fica difícil demais. Quando o Pedro vai voltar a jogar, já não sabemos mais. Vou trazer essa informação aqui para vocês. Flamengo define logísticas de Danilo e Alexandro no retorno ao Brasil. Meus amigos, porque Léo Ortiz está preocupando o Flamengo para o clássico de hoje. Desfalques de Fluminense e Flamengo. Data FIFA deixa o elenco rubro-negro indefinido para o clássico. Com certeza um problemão para o Felipe Luiz. E ainda, Flamengo lidera o ranking de times mais odiados do Brasil. Meus amigos, faz o seguinte, pega o dedo e morde, pega o braço, morde também, arranca. O problema é de vocês. Se não gostam do Flamengo, o problema é de vocês. A gente não tem nada a ver com isso, porque nós amamos o Mengão, o melhor time aqui do Brasil. Flamengo ganha concorrência de times europeus pela contratação de John Arias. Ninguém queria o cara. Tá lá no Wolverhampton jogando mal pra caraca, nem tá tendo mais oportunidade. Aí o Flamengo fala assim, não, vou tentar trazer o John Arias pro Mengão aqui, pro Rio de Janeiro. Aí começam a surgir times. Cruzeiro também tá aparecendo, cara, sabe ou não? Um monte de gente começa a aparecer querendo contratar o jogador. De La Cruz, é isso mesmo. Além do River Plate, tem um outro time, e eu vou falar logo, adiantar, um time do Uruguai querendo levar o jogador. Meus amigos, posso falar a verdade? Quer levar o De La Cruz, pode levar, porque no Flamengo não fluiu, não consegue ter uma sequência de jogos, infelizmente. Mas antes de seguir com tantas outras informações, eu tenho aqui pelo menos mais umas 3 informações para trazer para você, informações sinistras. Eu gostaria de te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você não paga nada para fazer isso. Curtir, comentar, se inscrever e ainda compartilhar o vídeo. E você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Estamos crescendo, graças a Deus e também a vocês aí, nossos inscritos. Lembrando que eu e você, mesma família, mesmo DNA, e amamos quem? Amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui, vamos pro início desse vídeo. Que isso, Pedro? O que tá acontecendo contigo, meu amigo? Tava tudo certo para jogar contra o Bragantino, porque, pô, o braço tava ficando ok, tudo aí, ó, o ossinho se juntando no outro. Meus amigos, não tem jeito. O atacante Pedro do Flamengo passou por um procedimento de análise de sua situação clínica na manhã desta quarta-feira. Hoje, que tem jogo do Fla-Flu. Assim, dando um susto nos torcedores do clube que começaram a se preocupar. Eu tô preocupado, com certeza, pô. Será que o Pedro vai conseguir voltar? Eu vou te falar ainda qual é a lesão, mas será que volta? Vai jogar a final? Complicado. Isso porque o centroavante passou hoje pela manhã por um exame de imagem em um hospital particular. Só para lembrar aqui, na última terça-feira, dia 18, o jogador se queixou de dores musculares durante o treino. Por isso foi até o hospital para verificar a condição desse problema. Após a realização do exame, o Flamengo publicou um boletim médico atualizando o caso do ídolo aí do Mengão. De acordo com o Flamengo, o exame constatou uma lesão muscular na coxa esquerda. Complicado. Vai lembrar que ele se recupera de uma fratura no braço e tenta correr para estar disponível na final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 29 de novembro, lá em Lima. É fogo, complicado, né? Quanto ao braço, o Flamengo afirma que a calcificação continua em boa crescente e ele segue se recuperando, tá? Tá tudo certo quanto a isso. Agora, a gente não sabe em relação à lesão muscular quanto tempo vai durar, se isso vai prejudicar o retorno do atleta aos gramados. Vamos ler aqui, na íntegra, o que disse o boletim médico do Flamengo. O atacante Pedro sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira realizou,
exame de imagem que mostrou uma lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico. Também, nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço, que apontou sinais de consolidação da fratura da una, né? Foi aqui no antebraço. Complicado. Estamos preocupados sim, porque o Pedro, que sempre se recupera muito bem das lesões, 9 meses a 1 ano, cruzado o joelho, melhorou em 7 meses. Agora, 4 a 6 semanas, em 3 semanas está ficando bom. Pô, mas uma lesão agora muscular. Deixe sua opinião nos comentários se isso te preocupa ou não. Flamengo define logísticas de Danilo e Alexandro no retorno ao Brasil. Já é sabido por mim, por você, por todos nós da nação, que o Flamengo, né, recentemente, por exemplo, no jogo contra o Sport, teve 12 desfalques. 5 por lesões, e aí se inclui o Pedro, De La Cruz, Alan, Léo Ortiz, e deve ter mais algum aí que eu me esqueci. Falando sobre convocados para as seleções respectivas dos seus países, tivemos 2 para a seleção brasileira, Alexandre e Danilo, 3 para a seleção uruguaia, Varela, Vinha e Arrascaeta, tivemos para a seleção colombiana o Carrascal e ainda para a seleção equatoriana o nosso Gonzalo Plata. Ok. O problema é que nesse momento, hoje, quarta-feira, temos um grande problema, né? Felipe Luiz está com um problemão. E qual é? Léo Ortiz, que aparentemente estava evoluindo daquela lesão no tornozelo, estiramento no tornozelo. Meus amigos. E aí, o jogador aparentemente sente ainda dores no tornozelo e nem treinou. Acho que 1 ou 2 treinos aí no Ninho do Urubu, o cara não pôde participar. E aí, o que acontece? Nós temos muitos zagueiros, né? No total, 3 zagueiros. Danilo viajando da Europa para o Brasil. Só temos Léo Pereira no momento, porque Léo Ortiz está machucado. Ah, mas João Vitor. Sim, mas é um garoto da base, cara, que ainda não tem esse ritmo todo, essa experiência toda. E hoje, num clássico contra o Fluminense, tá complicando. E aí o Flamengo tá tentando trazer de qualquer maneira, e vai trazer, tá certo. Danilo e Alexandre chegarão num voo da França para o Brasil às 6h25, mais ou menos 6h30 da tarde. E o que parecia improvável vai acontecer. Danilo jogou o jogo da seleção brasileira contra a Tunísia. Jogou o jogo inteiro, tá? Inteiro. Mas vai precisar atuar com a camisa do Mengão. 6h30 ele chega. Já vai direto do aeroporto pro Maracanã para jogar 9h30 da noite. Meus amigos. Tá ficando difícil, hein? Esse finalzinho aí, pô, os desfalques estão realmente atrapalhando o Flamengo. Deixa sua opinião nos comentários. O que o Flamengo tem que fazer com relação a essa questão da zaga? Sua opinião, com certeza, é muito importante. E o ódio dos rivais continua crescendo contra o Flamengo, né? Aí você pega os times de Minas. Quem é o maior rival? É o Flamengo. Pô, não dá pra entender, não é mais o Atlético com o Cruzeiro. Qual o maior rival do Palmeiras? É o Flamengo. Qual o maior rival do Corinthians? Flamengo. Qual o maior rival do Vasco? Fluminense? Cara, é muito engraçado. Todo mundo quer odiar o Flamengo. Os antes, né? Graças a Deus, somos mais de 45 milhões de torcedores e isso nos deixa sempre à frente dessa minoria, essa ralé. Seguindo aqui, ó, enquanto existem mais de 45 milhões de flamenguistas, há uma grande parcela invejosa que odeia o Clube da Gávea. Isso porque uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas apontou o mais querido como o time menos benquisto do Brasil. Que loucura, né? Existem dados que comprovam isso, gente. Olha que louco. Segundo o levantamento que entrevistou 2020 brasileiros, 13,5%, tá, das pessoas odeiam o Flamengo. O ranking cita outros 15 times, enquanto também avalia as pessoas que não desgostam de nenhum clube. Vamos ver aqui o ranking, ó. Vou te falar, hein. Flamengo ocupa a primeira posição com 13,5% das pessoas aí do Brasil odeiam o Flamengo. Corinthians, 11,1%. Palmeiras, 7,7%. Aí você tem o Vasco com 4,6%. E aí falando sobre os outros times do Rio, né?
Fluminense aparece na 14ª posição, com 0,5%, e o Botafogo nem aparece. Agora, o que é interessante disso tudo é que os times que são mais odiados, de cara, Flamengo e Corinthians, né? Com 13,5%, Flamengo e Corinthians com 11,1%, são os times de maior torcida. Então, realmente, a gente percebe que é uma inveja, né? Porque os caras ficam com raivinha porque o Flamengo é grande, porque o Corinthians é grande, né? Em relação à torcida, o Corinthians é grande. Em relação ao futebol, hoje ele é bem pequeno. E aí, assim, se a gente for além, né? O Palmeiras aparece na 3ª posição, muito provavelmente por estar ganhando muitas coisas, né? Muitos títulos nos últimos anos. A gente não pode ser hipócrita. Então, é pura inveja. Deixe sua opinião nos comentários se isso afeta o Flamengo, afeta você. A mim não. Olha bem pra essa cara aqui. Tá vendo? Eu não sei se eu coloquei ele no lado direito ou lado esquerdo. É o John Arias. John Arias jogou muita bola aqui no Fluminense. Jogador, eu acho assim, excelente. Um excelente jogador. Mas ele foi lá pro Wolves, né? O Wolverhampton. E aí, não jogou nada. Recebeu algumas oportunidades, não performou bem e tá esquecido. Tá triste, querendo sair do time. E aí, assim, uma possível volta seria para o futebol brasileiro, onde o jogador passou a ser conhecido, porque não era conhecido antes. Não era. O scouting do Fluminense agiu muito bem trazendo, meu amigo, o nosso amigo John Arias. Mas aí depois que o Flamengo começa a soltar algumas notas dizendo, né, não o Flamengo, mas os seus influenciadores, os youtubers, os jornalistas que cobram o Flamengo começaram a divulgar informações internas de que o clube estava interessado, meus amigos, começa a chover gente querendo também contratar. Parece que o Flamengo, ele tem um carimbo que atesta: esse jogador é bom, esse jogador é ruim. Interessante que de vez em quando o Flamengo erra, ou muitas vezes erra, nessa de jogador bom, jogador ruim. Mas os outros clubes, parece que não tem scouting, parece que não tem os antigos olheiros, e ficam de olho nas movimentações que o Flamengo faz para tentar se antecipar e também contratar esses jogadores observados pelo Flamengo. Isso é ridículo, né? Seguindo aqui com a reportagem, o Flamengo segue na reta final da temporada, mas atento ao mercado de transferências. Também visando, é claro, próximo ano, temporada 2026. Assim, John Arias, atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, e ex-fluminense, é o alvo do Flamengo. Um dos alvos. Mas o Flamengo, de ontem para hoje, ganhou concorrência, meu irmão, pelo meia atacante. Que doideira, né? De acordo com o jornalista Ekrem Konur, especialista em transferências, John Arias é alvo do Galatasaray. Meu irmão, Galatasaray da Turquia, para a próxima janela de janeiro. Tá de sacanagem. Nem conhecia um jogador. O Flamengo começa a se interessar, dá nisso. Além disso, parece que também surge numa lista de diversos clubes do continente europeu. Qual a situação de John Arias, né? Ele foi comprado pelo Wolverhampton logo após a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. No entanto, o meio-atacante colombiano não conseguiu se firmar na Premier League e pretende deixar o clube inglês, meus amigos. E aí, assim, quanto o Wolverhampton gostaria de receber pelo jogador? Apenas 22 milhões de euros. Meu Deus, dinheiro pra caraca. Loucura. Você acha que seria ou não uma boa contratação pro Flamengo pegar o John Arias? Seria uma boa contratação? Diga aí pra mim. Deixa só nos comentários. Meus amigos, o De La Cruz parece que tá também gostando de aparecer na mídia, né? Mas por quê? Recentemente surgiu uma notícia que De La Cruz havia pedido ao técnico Marcelo Bielsa para não ser convocado pela seleção do Uruguai, porque ele queria se dedicar ao Flamengo nessa reta final, estar bem para jogar todos os jogos do Brasileirão e ainda a final. Logo depois, num jogo depois da convocação, que ele não foi convocado, foi só o trio, não o quarteto, sai a lista de relacionados contra o Sport e ele não estava presente. Aí você fala, ué, o que está acontecendo? Machucado, joelho machucado. Saiu até uma reportagem, eu falei aqui, o Vene Casagrande, dizendo que ele não pode jogar mais de 3 jogos. Não dá? Não dá.
E aí, assim, é notícia atrás de notícia. E agora? Mas eu acho que essa notícia agora é boa pro Flamengo. Vamos ver? Clube garantido na Libertadores de 2026, que já está garantido, quer o meia do Flamengo. Vamos ver aqui a reportagem. Meus amigos, De La Cruz voltou a movimentar o mercado da bola e já aparece como alvo do Nacional do Uruguai para a temporada de 2026. O clube uruguaio, que garantiu vaga na próxima edição da Libertadores, enxerga o jogador do Flamengo como uma ótima oportunidade para reforçar o elenco. Meu Deus, eu não sei o que esses caras estão vendo, não. De La Cruz nem tem jogado pelo Flamengo. Machucado. Doutor Runco falou lá sobre ele, e não estava errado. A gente sabe disso. Pô, vidro, jogador de vidro. E tem time querendo levar o De La Cruz. O próprio River Plate quer contratar, sim, De La Cruz. Tem uma barca que vai passar lá, todo mundo sabe, se não sabe, tu tá sem internet, tu não tá vendo meus vídeos, eu já falei, pô. O técnico Marcelo Galhardo, do River Plate, juntamente com a diretoria, vai passar o facão nos jogadores. Vai reformular todo o time e quer contar com o De La Cruz, olha isso, jogador do Flamengo. O Flamengo está até interessado no centroavante lá, o Facundo Colídio, tá? Jogador do River Plate. Mas é isso, surge mais um time querendo levar o jogador do Flamengo. O problema, eu acho, é que, será que vão ter condições de pagar? Porque o Flamengo, por ter pago 16 milhões de dólares por De La Cruz, provavelmente não vai querer vendê-lo por preço de banana. E aí tá, às vezes, o problema, porque o jogador não tá em alta, não tá performando, e o Flamengo gostaria, eu tenho certeza, de vê-lo jogar bem para vender. Mas eu acho que essa missão de vê-lo jogar está cada vez mais se tornando uma missão impossível. Deixe sua opinião nos comentários se o De La Cruz deve ou não ir embora do Flamengo. E o nome dele voltou a surgir nos bastidores do Flamengo. Você conhece esse cara aqui? Roger Guedes. Meus amigos. Aparentemente, após uma tentativa frustrada no ano passado de trazê-lo, né? Acho que nem esse ano também, houve conversas. Surge o nome novamente de Roger Guedes, mas continua sendo um grande empecilho o quê? O salário estratosférico que o jogador pretende receber no Flamengo ou em qualquer outro time. O cara tá jogando lá fora, recebendo milhões e milhões e acha que vai vir pro Brasil para receber a mesma quantia. Vamos para a reportagem. Com Plata, Gonzalo Plata despertando o interesse de Cruzeiro, Leeds United, Bournemouth e West Ham, gastei meu inglês, hein? O Flamengo teria colocado Roger Guedes como principal alvo caso o equatoriano deixe o clube na próxima temporada. Então, ó, se Gonzalo Plata meter o pé, que é o que a gente quer, tem Roger Guedes, seria um alvo aí do Flamengo. Mas vamos ver a reportagem, eu já vi. De acordo com o portal Mercado da Bola Net, Roger Guedes já foi procurado pelo Flamengo para discutir uma possível transferência, hein? O jogador, porém, teria informado que só deixaria o Al Rayyan mediante salário próximo dos 4 milhões e meio de reais. Ou seja, 4 milhões e 500 mil reais mensais. Tá de brincadeira, meu irmão? Pô, tu tá de sacanagem, ô seu maluco? Seu palhaço? Tá de graça, né? Fica por aí, meu irmão. Mas, ó, ele tá recebendo esse valor lá, tá, gente? Aonde? Vamos ver? Esse é o mesmo valor que o atleta recebe atualmente no Catar. Pô, lá o dinheiro brota, jorra, né, das minas aí de petróleo. Lá no Catar, e que representa um desafio, é claro, considerável, impossível para qualquer time brasileiro. Não tem como, o time brasileiro pagar 4 milhões e meio... vai arrumar um problema sério para as finanças e para os outros jogadores que recebem muito menos. Diante dessa pedida elevada, o Flamengo dificilmente avançará no negócio. Além do Mengão, olha aí, Grêmio, Cruzeiro também monitoram a situação de Roger, que segue valorizado no mercado. Aí cai naquela que eu falei agora há pouco, né? Quando o Flamengo olha para um jogador, do nada surgem outros times de dentro do Brasil ou de fora, que também começam a observar, olha, o Flamengo tá querendo, é porque deve ser bom, né? Lembrando que Roger Guedes, o BAP quis trazê-lo, tá, para substituir o Gabigol numa determinada época, e agora
Se o Plata saísse e o salário fosse baixo, ou compatível com o salário do Flamengo, talvez esse cara pudesse vir, mas deixe só para nos comentários. Valeria a pena contratar o jogador? Meus amigos, é isso, eu vou ficando por aqui. Gostaria de te pedir, vai deixando aquela moral aí, aquela moral em forma de like maroto. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho, a gente está crescendo muito aqui no YouTube. Isso eu agradeço sempre a Deus, primeiramente, é a nossa prioridade, e depois a vocês que passam a nos seguir. Muito bom estar contigo aqui. E eu e você somos da mesma família, do mesmo DNA e amamos quem, irmão? Amamos o Flamengo. Esse clube aqui maravilhoso. Tem como não, né? Camisa mais linda. Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo.